Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui nesse momento esquisito, né? Trazendo um conteúdo que, na verdade, ele é meio à parte, assim, é um conteúdo que eu gostaria de ter trabalhado com vocês, mas que, na verdade, não daria tempo de eu passar por ele, que é a parte dos fundamentos da linguagem visual. Como assim? Né? O que são os fundamentos da linguagem visual, né? Aquilo que fundamenta aquilo que está na base da linguagem visual, que torna ela possível, né? Então, a gente tem os fundamentos também da música, os fundamentos das artes cênicas, né? E no caso das artes visuais, isso vão ser aqueles elementos que constroem a imagem, beleza? Então, por exemplo, para ter imagem, a gente precisa no mínimo, né, de ponto, de linha, né, muitas vezes de cor, enfim, né, textura, volume, material, são uma série de fundamentos da linguagem visual, esses, né? Mas um deles que eu queria trabalhar com vocês é a cor, que a gente tem muita coisa sobre esse elemento, né? Sobre esse fundamento da linguagem visual, que é a cor. Então, para começar, eu não tenho muitas habilidades aí youtubísticas e de edição e tudo mais. Mas esse livro, Universo da Cor, se vocês tiverem interesse, né, ele é bem legal, bem sintético, assim, explica bem vários aspectos da cor. Então, a primeira coisa que é legal a gente saber é que quando a gente fala de cor, a gente está falando da nossa percepção, né, das cores. E a gente sabe, por exemplo, a partir de deduções muito atrás, mas também do estudo da física, que as cores que a gente percebe são, na verdade, aquela parte da luz que é refratada, né, que é refletida em direção aos nossos olhos e que a gente absorve e processa como aquelas cores. Né? Então, por exemplo, se eu vejo uma coisa que é vermelha, aquele material, né, vai absorver todas as outras frequências da luz branca e vai refletir pra gente só a vermelha. E por isso a gente vai ver vermelho, né? Então, quando a gente fala de cor, a gente necessariamente está falando de uma coisa próxima à luz e à nossa percepção da luz, né? E, portanto, da cor também. Beleza? Vocês muito provavelmente já viram isso, né? De que a soma de todas as cores dá branco, né? E isso é verdade para um grupo de cores específico. A gente diferencia a cor de algumas formas. Então a gente tem a cor luz e a cor pigmento. A cor luz, né? Obviamente é a cor que a gente vê a partir da luz, né? Que está ligada à luz. A cor luz, ela tem um sistema diferente, que é esse aqui, que a gente chama de RGB. R de red, né? G de green, B de blue, tá? Porque essas são as cores primárias da cor luz. E a soma delas realmente dá o branco. Beleza? Então a luz do sol, que é a luz branca nossa, né? É a luz que contém todas as outras cores e que são formadas a partir dessas três aqui. Então a soma delas é que vai gerar outras, né, as cores variadas, beleza? Então a gente tem a cor luz e a gente tem a cor pigmento. A cor pigmento é que tá ligado à tinta, né? Alguma coisa que colore, beleza? Então a gente tá falando de uma coisa mais material mesmo, tá? No caso da cor pigmento, a gente tem duas separações. Existe a cor pigmento opaco, né? Que é aquela que você não vê através. Então você pinta e você não vê o que está embaixo, beleza? Então esse tipo de tinta, por exemplo, é cor pigmento opaco. E existe também a cor pigmento translúcida, que é aquela cor que você pinta e você vê o que está por baixo, tipo aquarela, por exemplo.
né? Você faz uma camada de aquarela, faz outra por cima e você consegue ver todas as camadas que estão ali por trás. Também é o que acontece com a tinta de impressora, tá? Olha só. Aqui a gente tem a cor pigmento, né? As cores pigmento opacas, que são aquelas primárias que a gente conhece com mais frequência, né? Que é o vermelho, o amarelo e o azul, certo? Que a gente vai ver muito nos brinquedos de criança, beleza? Né? É muito comum eles usarem essas três cores, que são cores fortes, chamativas, né? Observa que a junção dessas cores não dá branco. Assim como se você pegar todas essas, né, essas tintas, por exemplo, de um guache escolar, que seja, não vai dar branco se você misturar tudo, certo? Vai dar uma coisa próxima ao preto, né? Isso por conta da pureza da tinta. Então, vai dar ali entre marrom, cinza e preto, beleza? E a cor pigmento translúcida, ela já é desse sistema aqui, que a gente chama de CMYK, tá? C de ciano, M de magenta, o K é de... Y, né? Na verdade, não é... É CMYK com Y, de yellow, do amarelo. E o K, ele é do preto, tá? Que seria a tinta preta, que seria equivalente à junção de todas, né? Mas a gente coloca esse preto também no sistema CMYK porque ele é muito usado para impressão. Então, por exemplo, a impressão do livro, né? Você vê que como a página é branca, aquilo que é branco, na verdade, é sem tinta, certo? E as tintas que são usadas, né? Os cartuchos vêm nessas três cores, mais o cartucho de tinta preta, beleza? Então, por isso CMYK, tá? Aqui são as primárias, né? Novamente. E essas intersecções aqui, a gente vai chamar de cores secundárias, ou seja, a soma, né, de duas primárias dá uma cor secundária, beleza? Isso são coisas que eu imagino que vocês talvez já tenham visto, mas é bom lembrar de toda forma, tá? Porque são coisas que a gente usa muito, que a gente fala com frequência, assim, né? E espero que vocês já conheçam. Olha só, aqui mostrado de uma outra forma, né? A gente tem aí cores primárias, certo? E a gente tem adição de cores primárias gerando uma cor secundária. Aí, olha só aqui que interessante, o que vai acontecer? Essa soma que gera uma cor secundária, ela vai ser complementar àquela que não foi usada para fazer ela. Então, por exemplo, aqui o azul com vermelho dá roxo, certo? Então, a cor secundária é roxo. O que vai acontecer? O roxo vai ser, então, complementar ao amarelo, que é aquela cor que sobrou. É como se nessas complementares a gente tivesse todo o potencial de cores, né, que pode ser criado, beleza? Aí, aqui a gente tem as outras combinações de cores complementares, então, né, usando as primárias, que são o vermelho e as outras duas cores que, né, que tirando o vermelho, que são primárias, o amarelo e o azul, vão gerar o verde. Então, o vermelho é complementar ao verde, beleza? E aqui é a mesma coisa com o azul e o laranja. Com as primárias, isso é muito fácil de perceber, de conhecer, né? Com as outras é um pouco mais difícil. Como é que a gente sabe os complementares de cores que não são primárias? Aí isso já é uma coisa que a gente observa no círculo cromático, tá? Vou dar um exemplo de círculo cromático aqui, são círculos que resumem, de certa forma, né, essas relações das cores. Esse é um exemplo de um círculo cromático simples, tem outros que têm muitas variações, né, entre, né, então, por exemplo, teria outra cor aqui, outra aqui, e depois círculos mais completos de cores. Mas olha só, lembra que a gente falou que o verde é complementar ao vermelho? Eles estão em oposição no círculo cromático, tá vendo? A mesma coisa com o azul e o laranja, e o amarelo e o roxo, tá? O que acontece com as cores que estão aqui, que são cores já terciárias, tá? Que são formadas
pela soma de uma primária com uma secundária, certo? Então, eu tenho aqui uma cor terciária. Como é que eu vou saber a complementar dela no círculo cromático? É só ver a que está em oposição, beleza? Então, são aquelas cores que, de certa forma, complementam, né, com elas carregam, né, a cor complementar carrega aquela cor que não foi usada na composição da primeira, né? Não sei se isso ficou confuso, mas é mais ou menos isso, beleza? Existem várias categorias, né? Comentei das cores primárias, secundárias e terciárias e das cores complementares. Existem outras categorias, como as cores adjacentes, né? Cores que são próximas umas das outras, né? Que são parecidas. Existem, enfim, as cores quentes e frias, né? Que eu acho que provavelmente vocês conhecem. Que no caso são as quentes e frias. Eu não tô achando aqui. Então, mas as quentes são as que dão sensação de calor e as frias dão a sensação de frio. Então, cores frias, azul, verde, né? Quando a gente pensa numa imagem de um lugar muito frio, são essas cores, né, que vem em mente, o branco. E o contrário também, as cores quentes dão a sensação de calor, porque, né, tipo o laranja, o vermelho, o amarelo, enfim. Existem algumas cores que elas são neutras nesse sentido e que elas podem, às vezes, ficar quentes ou frias dependendo daquelas que estão próximas, como é o caso do roxo e do marrom, tá? Por que eu falei a sensação de calor ou a sensação de frio? Porque existe uma outra coisa que é a temperatura de cor, que aí a gente tá vendo a temperatura da luz, beleza? Daquela luz que emite às vezes uma cor clara, uma cor que dá sensação de frio ou que dá sensação de calor, né? Mas isso não é uma outra relação em relação à temperatura da cor mesmo. Inclusive essa relação é meio que contrária, do tipo em temperatura de cor, o azul é uma cor quente, né? Tanto que quando a gente vê uma chama, a chama do fogão, por exemplo, é uma chama muito quente, é uma chama azul, certo? Se você vê, por exemplo, uma vela, né? Aquela parte mais central ali, bem próximo o fiozinho que tá queimando, esqueci o nome daquilo, ela é mais esverdeada, mais azulada, né? Enquanto o restante é mais laranja, né? Vermelho, laranja, amarelo. Beleza? Então, a temperatura de cor, ela não exatamente é ligada a cores quentes e cores frias, tá? Cores quentes e cores frias são ligadas à sensação que a gente tem vendo aquelas cores, beleza? Então, cores frias, o azul, verde, né? O branco, cores quentes, o vermelho, laranja, amarelo, etc. Beleza? Tranquilo? Isso foi assim, né? Um geralzinho aí sobre cor. Claro que tem muita coisa, só de vocês saberem que existe cor luz, existe cor pigmento e que existe cor pigmento opaca e cor pigmento translúcido e que as primárias são diferentes em cada uma dessas já é muito bom, né? É importante vocês saberem que primárias são aquelas que geram todas as outras, tirando o branco e o preto. E se vocês não acreditam nisso, vocês podem testar, né? Pega aí um estojinho de tinta e vai misturando elas. E a gente tem algumas diferenças dependendo da pureza da tinta, mas é real, tá? As primárias, elas criam todas as outras cores, pelas combinações que vão sendo feitas. Tá bom? É isso. Até mais.